Boa noite, sejam todos bem-vindos. Neste mês de maio faremos uma nova edição do Ângelus e falaremos sobre o papado da Igreja Católica. Irá ao ar no Facebook de segunda a sábado às 18 horas e contamos com a participação de vocês. Pertenço à paróquia de São João Batista, meu nome é Ana Maria, faço parte do grupo de eventos e sou ministra da Eucaristia. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou falar sobre os papas do período de 236 a 304. O 20º Papa foi o Papa Fabiano. Seu pontificado foi de 236 a 250. Fabiano era um fazendeiro cristão nascido em Roma. Era um laico, quer dizer que não era um sacerdote, mas mesmo assim foi escolhido pelo povo e pelo clero a ocupar a cátedra de São Pedro. Viveu a fase inicial do cristianismo católico na Europa. Esse momento foi muito marcado pelo preconceito e, em alguns momentos, a caça deliberada do Império Romano aos seguidores da nova religião. Em meio a um conturbado período, os religiosos tentavam dar prosseguimento aos ensinamentos de Jesus Cristo e à obra de Pedro, considerado o primeiro Papa da história da Igreja Católica. 21º Papa Cornélio. Seu pontificado foi de 6 ou 13 de março de 251 até a data do seu martírio. São Cornélio foi papa em um dos momentos mais problemáticos da Igreja, entre duas grandes perseguições e um cisma, e mostrou grande capacidade tanto de ser um líder teológico e espiritual, bem como um grande líder político e diplomático. Nascido em Roma e faleceu aos 73 anos, em junho de 253, durante o Império Romano. Papa Lúcio I. Papa Lúcio foi o 22º bispo de Roma, eleito em 25 de junho de 253. Seu papado foi curto, porém conturbado. Foi até 5 de março de 254, quando da sua morte. Lúcio nasceu em Roma, em um momento em que o cristianismo começava a se expandir pelo Império Romano. Foi por volta de 200 que os cristãos passaram a superar as perseguições religiosas, iniciando uma guinada que levaria o cristianismo a ser a religião oficial do Império. A conversão do primeiro imperador romano ao cristianismo selaria de vez a amplitude do cristianismo e abriria as portas para que influenciasse profundamente toda a história ocidental. 23º Papa Estevão I. Eleito em 12 de maio de 254 e morreu em 2 de agosto de 257.
Nascido também em Roma, mas de ascendência grega, proveniente de uma família de nobres. Vivenciou uma época imediatamente posterior à conversão do Império Romano ao cristianismo, ou seja, quando Roma trocou oficialmente o paganismo pela religião de Jesus Cristo. Embora ainda houvesse alguma perseguição aos cristãos, era um momento favorável para que a Igreja Católica, que se expandia pelo Império e conquistava poderes políticos, teve desavenças com as igrejas da África e da Ásia a respeito da supremacia da sede de Roma. 24º Papa Sisto II. De origem grega, eleito em 31 de agosto de 257. Sisto II foi decapitado no dia 6 de agosto, faleceu com 43 anos, sendo um dos primeiros a cair vítima da promulgação de um édito do imperador Valeriano contra os cristãos, publicado nos primeiros dias daquele mês. O documento ordenava que bispos, padres e diáconos fossem sumariamente condenados à morte. Naquele dia, tentando escapar da vigilância dos oficiais imperiais, reuniu seus fiéis em um cemitério pouco conhecido, próximo à Via Ápia. Durante a celebração, foi repentinamente preso por um grupo de soldados. Morreu como mártir durante a perseguição do imperador Valeriano. Sisto II procurou unir a Igreja cristã em torno dos sacramentos e da Palavra de Deus. Reatou as reações com bispos africanos e da Ásia Menor. Efetuou o traslado dos restos de São Pedro e São Paulo. 25º Papa Dionísio. Eleito no dia 22 de julho do ano de 259 e permanecendo até sua morte em 26 de dezembro de 268. Ele provavelmente nasceu na Magna Grécia. Sua importância para a Igreja Católica foi o fortalecimento da doutrina cristã, promovendo a unidade, contribuições administrativas, um legado de fé e dedicação. A vida e as obras de São Dionísio refletem seu compromisso incansável com a Igreja e sua doutrina. Seus esforços para combater as heresias e sua dedicação em guiar os fiéis em tempos difíceis são um testemunho de sua fé profunda e de seu amor pela Igreja. São Papa Dionísio permanece um modelo de liderança espiritual e teológica cujas contribuições continuam a ressoar na fé católica até hoje. 26º foi o Papa Félix I. Ele foi eleito em 5 de janeiro de 269, permanecendo no trono de São Pedro até dia 30 de dezembro de 274. Santo da Igreja Cristã, nasceu em Roma, sendo as informações sobre sua vida poucas e confusas. Foi quem autorizou a celebração da missa sobre os túmulos dos mártires. Ele iniciou o sepultamento dos mártires sobre o altar para fugir da perseguição do imperador Adriano. Iniciou um longuíssimo hábito da Igreja Católica que, no entanto, não é praticado mais. Naquele século, as perseguições aos católicos e as dificuldades se acentuavam de acordo com a postura religiosa de cada imperador, pois a religião do império era o paganismo. As suas contribuições foi defesa da ortodoxia cristã, contribuições à liturgia e fortalecimento da Igreja. 20º Papa Eutiquiano. Seu pontificado foi de 4 de janeiro de 275 até 7 de dezembro de 283. Nasceu em Lune, na Itália, e governou a Igreja durante 8 anos. Ordenou que os mártires fossem cobertos pela dalmática, parecida com o manto dos imperadores romanos, hoje vestimentas dos diáconos nas cerimônias solenes, o que era uma afronta na época. Alguns anos mais tarde, o Papa Silvestre I adotaria a mesma dalmática como traje dos clérigos encarregados de ler a epístola e o evangelho nas missas solenes, o que ajudou a solidificar a tradição que chega aos nossos dias. Os diáconos celebram todas suas missas vestindo suas dalmáticas específicas para cada situação, o que marcaria profundamente a tradição das celebrações católicas. Também instituiu a bênção da colheita nos campos,
um sinal religioso puramente simbólico. Ele proibiu ainda que se entregasse a comunhão aos enfermos. O Papa Eutiquiano queria evitar que o Santíssimo Sacramento fosse profanado e acreditava que proibir que mulheres e leigos simplesmente portassem a comunhão a um enfermo já seria uma inibição. Ele é lembrado por sua especial atenção aos mártires cristãos, demonstrando grande zelo e compaixão ao cuidar dos ritos do sepultamento dos que eram mortos por causa da fé. Durante esse período de intensa perseguição, o Papa se empenhou em garantir que os corpos dos mártires fossem enterrados com dignidade e respeito, como testemunhas do Evangelho. Foi o último Papa a ser sepultado na cripta dos Papas. 28º Papa, Papa Caio. Iniciando seu papado em 17 de dezembro de 283 e permanecendo até a data de sua morte, 22 de abril de 296. A tradição cristã que ele nasceu em Dalmácia, cidade Soluma, na Croácia. Foi batizado com o nome de Gaius, filho de Caio e membro de uma nobre família. Foi conselheiro dos cristãos refugiados. Entre suas ações como Papa, Caio decretou que todo bispo só poderia assumir a posição após desempenhar as funções de hostiário, leitor, exorcista, acólito, subdiácono, diácono e padre. Reformando a administração da igreja, dividiu os bairros de Roma entre os diáconos e conteve agitadores que desejavam se vingar da morte imposta a outros pontífices. 29º Papa, Papa Marcelino. Seu pontificado estendeu-se de 30 de junho de 296 até a sua morte em 24 de outubro de 304, coincidindo com a perseguição de Diocleciano. Sob seu pontificado surgiu o primeiro país cristão, a Armênia. Nascido em Roma em data desconhecida, o Papa Marcelino viveu no terceiro século da era cristã, época das dificuldades e perseguições, para os fiéis que professavam tal fé. Naquele momento, o cristianismo ainda não era reconhecido como religião oficial do Império Romano e dava seus primeiros passos contra a repressão do paganismo. Enfrentou perseguições durante seu pontificado e teve que se defender de um grande movimento pagão que tinha como intuito confrontar o cristianismo. Os soldados cristãos tiveram que abandonar o exército, as propriedades da igreja foram confiscadas e seus livros sagrados queimados. Os cristãos se depararam com inúmeras restrições, eram forçados a renunciar à própria fé e suas manifestações foram impedidas. A esposa e a filha de Diocleciano, que eram cristãs, foram forçadas a professar o paganismo. Eis algumas informações sobre o nosso papado. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua atenção. Boa noite.